Muito boa tarde a todas e todos. Eu imagino que seja falta de café, mas fiquem tranquilos, daqui a pouco tem um coffee break. Não vou sequer usar meus 20 minutos e por conta disso vou inclusive ligar aqui o cronômetro antes que a professora Mariana Arco e Flecha levante a plaquinha dela, porque é válido lembrar que muito embora no Allianz Parque 90 minutos é muito tempo, aqui 20 minutos é pouco tempo para tudo que temos para falar. Mas enfim, como são 20 minutos úteis ao que me falou, eu não estou contando ainda. E eu vou aproveitar que não está contando ainda para saudar a todos vocês por estarem aqui. E eu faço isso na professora Rafaela, a quem eu homenageio pelo Instituto e por tudo que ele representa aqui no Brasil. O direito médico é uma das áreas mais antigas do direito, embora sem esse nome, e ele antecede a todos os problemas que nós temos. Por exemplo, vocês aprenderam em direito constitucional que Judicial Review e o controle de constitucionalidade difuso surgiu com o caso Marbury versus Madison nos Estados Unidos, certo? Errado. 1610, na Inglaterra, o caso Thomas Bohan é um caso de um médico que questiona a sanção que o Royal College of Physicians de Londres aplicou a ele. Algo que todos vocês fazem aqui cotidianamente. Controle de constitucionalidade surge num caso de direito médico. Mas, muito embora isso seja antigo, aqui no Brasil é recente. E quem foi pioneiro nisso é justamente o Instituto. E representa, portanto, um grande think tank aqui no Brasil para desenvolver e disseminar esta ciência com a qual nós nos dedicamos cotidianamente. Dito isso, agradeço pelo convite, fico muito honrado de estar aqui, sobretudo uma plateia em que vejo muitos amigos e saldo todos eles na figura de duas pessoas, o maior bioeticista do Brasil, o professor Alexandre, que está presidindo a mesa, também conhecido como Megazord do Biodireito, e a mais brilhante cabeça do direito médico, o professor Igor Mascarenhas, que também é outro querido amigo, que vocês vejam que a intimidade permite esse tipo de piada. Agora sim, iniciando os meus 20 minutos, e com o bullying que o microfone permite, desculpem os amigos, eu preparei uma palestra aqui, mas estou deixando de lado para poder começá-la de um outro jeito que me parece que vai ser mais interessante, porque eu me notei que hoje é dia 31 de outubro, dia dos bruxos. Muito bom, seus hereges, também é o dia da Revolução Protestante. O dia, o dia que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja, inventando a súmula, e você achando que isso era novidade brasileira. E ali, uma das defesas dele era de que a Bíblia deveria estar em domínio de todos. A Bíblia, até então, era uma detenção oficial da igreja. Apenas a igreja lia a Bíblia e sabia dizer o que estava ali na Bíblia. Com a disseminação da Bíblia, e eu sei que não faz sentido, espero que já vai fazer, todos passaram a ter acesso à Bíblia e puderam questionar as interpretações que foram sendo feitas. E puderam apresentar suas contra-interpretações em relação à Bíblia. O que nos lembra muito do método científico. Sim, foi num dia 31 de outubro como este, em 1515, que se começou a ter a disseminação de método científico por espaço que nunca imaginávamos. Inclusive, se vocês estudaram hermenêutica na faculdade, é nesse momento que um sujeito chamado Schleiermacher, na Alemanha, vai desenvolver a hermenêutica a partir de estudos da Bíblia, e a gente pega isso e traz para o direito. Mas o que isso tem a ver com bioética e desinformação, Henderson? Simples. Porque ao passo que, num dia 31 de outubro como hoje, seus hereges, começaram a abrir essa pluralidade de interpretação, nós passamos a ter, nos dias de hoje, uma inversão em que o pensamento científico começa a se agarrar nos dogmas para defendê-los como se fossem verdades absolutas que existiam na defesa bíblica de antigamente. E isso fica muito claro quando nós percebemos que o debate científico ele deixa de ser um constante revisar-se de si. As revistas científicas elas deveriam ser um constante revisar-se de si. Olha, descobrimos que estávamos errados ali e agora estamos trazendo uma informação nova. E passaram a ser uma disputa político-ideológica, a ponto de que a notícia da semana passada era de que Tilenol causa autismo. A da semana atual é de que pais no Texas estão processando fabricantes de Tilenol. Porque, é claro, tudo vai parar no judiciário, como aqui também vai parar no judiciário. Então, perceba que nós vivemos em tempos muito curiosos e muito estranhos, em que nós temos uma politização da ciência muito nociva, e eu tenho chamado isso de biopopulismo, quando diz respeito às ciências da vida. Não é um fenômeno recente. Eu calculo pelo menos uns 100 anos de biopopulismo que nós tenhamos aqui. Veja, quando se descobriu a genética, isso foi uma grande descoberta, um grande salto da ciência para a humanidade. Só um minutinho que minha gola está levantada aqui. Faz outra foto de novo. Sim.
Obrigado, agora sim. E quando se descobriu, isso foi um grande salto para a humanidade, imediatamente surgiram pensamentos interessantes de uso de política pública daquele conhecimento científico. Vamos aprimorar a próxima geração. E surge então o pensamento de eugenia na Inglaterra. É válido nós pontuarmos isso. Não são os nazistas. E esses pensamentos são publicados com entusiasmos em revistas como The Lancet. Isso vai para os Estados Unidos e viram legislações. Os Estados Unidos produziram várias leis eugenistas. Para dar um exemplo, uma delas foi questionada na Suprema Corte dos Estados Unidos. 1927, o caso chama-se Buck versus Bell. O famoso Justice Oliver Holmes, que tem incontáveis casos que nos inspiram, ele diz, esta lei que estabelece que você pode fazer castração forçada, e eu estou chamando de castração aqui justamente para demonstrar o quanto que é uma violência contra o ser humano, ela é constitucional. Porque o caso em si tratava-se de uma mulher pobre, que teve filhos, e a população, o Estado entrou com uma ação contra ela para forçá-la a se submeter a procedimentos. E aí Justice Holmes escreve assim em seu voto, bastam 3 gerações de bastardos para acabar com esta grande nação. Os nazistas viram isso e acharam o máximo. Hitler, em 1925, vai colocar no seu livro, Mein Kampf, todas essas ideias com verniz científico, apropriando-se politicamente da ciência. 100 anos depois, nós vemos a ciência servindo de verniz a políticas das mais diversas, e em vez de fazermos como Martinho Lutero propunha, de abrirmos a ciência para o múltiplo debate científico e construirmos uma compreensão do que é a verdade daquele texto, não. Estamos nós aqui a disputar quem está certo, quem está errado, e aqui no Brasil levando a níveis de complexidade jurídica que nós não conseguimos imaginar. Por exemplo, fenol, faz bem ou faz mal? Eu me formei em Direito. Depende. Pois é. A Anvisa suspende toda e qualquer forma de utilização de fenol, inclusive o uso oncológico, e é necessário que o Conselho Federal de Medicina faça uma notificação extrajudicial da Anvisa. Olha que bonito isso. Uma autarquia federal fazendo uma notificação extrajudicial de uma outra autarquia federal para usar aquele espaço jurídico para fazer uma discussão científica por notificações extrajudiciais. A que ponto nós fomos parar no desenvolvimento e na discussão pública de ciência e políticas públicas nesse país? Fazer isso por meio de notificação extrajudicial? Não estou falando que a CFM está errado. Estou falando, inclusive, que a Anvisa deveria ter aberto consulta pública para levar esse debate para dentro de si. E isso tudo, esse estado de coisas, se dá num contexto muito peculiar. Eu não sei se vocês conhecem esse dado, mas as informações em saúde, elas dobram a cada 73 dias. Significa dizer que tudo que se tem de informação hoje, quando nós estivermos pulado já, cantado o Natal, virado o ano, e começando a nos preocupar com o final do recesso forense, as informações de saúde naquela oportunidade serão o dobro do que nós temos hoje em dia. E não significa dizer que são boas informações em saúde. Um outro dado relevante de um estudo da nossa gloriosa Fiocruz é de que, aqui no Brasil, as informações em saúde que circulam no TikTok em português no Brasil, 4 em cada 10 são falsas, inclusive veiculadas por profissionais de saúde. Uma das mais recentes que eu tenho visto é um grande movimento contra o uso do protetor solar. Se você cresceu na década de 90, como eu, lembra-se-á de um PPT que circulava nos e-mails com a voz do Bial. Se eu pudesse te dar o conselho, era use protetor solar. Lembra-se disso, né? 20 anos depois, essa máxima cai por terra, com informações de faz 5 anos que eu não uso protetor solar e nunca tive câncer de pele. Parabéns a você! Alguém dê um prêmio para essa pessoa. Vamos inventar um, porque não é possível. E há um outro problema nisso, que não é apenas a multiplicidade da informação, mas a transmissibilidade desta informação. Veja, todos nós gostamos de livro, fizemos direito. Vi vários livros lá fora, quem trouxe livro quero ganhar e voltar com minha mochila cheia de livros para São Paulo também. Mas o livro é uma tecnologia que hoje, embora obsoleta, em algum momento foi fantástica. Nessa época mesmo, desse 31 de outubro lá atrás,
Livro é um negócio fantástico. A biblioteca de Oxford era gigantesca. Ela tinha 139 exemplares em 1540. Você tem mais do que isso, espero. Só o Igor já publicou mais do que isso. Percebam que como é que as informações se multiplicam. Então, se você descobrisse algo, como, por exemplo, a Terra é redonda, demoraria para você levar essa informação adiante. Sabe uma curiosidade? Lavar as mãos antes de um ato cirúrgico é algo de 2,5 séculos para cá. Até então, entendia-se que não era necessário e, sobretudo, existia a lenda do pus virtuoso. Se pegava pus de um paciente e colocava no outro porque o pus era o sinal da cura. Mas é verdade, gente. Imagina só como você pega e fala, olha, eu descobri aqui que quando eu lavo a mão, a taxa de mortalidade nas minhas cirurgias são menores e os pacientes se recuperam mais rapidamente. Até você espalhar isso pelo mundo, demora. Hoje em dia, qualquer pessoa com um telefone razoável consegue fazer um vídeo e circular uma informação, verdadeira ou falsa, e a gente tem que fazer a verificação depois, numa velocidade que é injusta, porque você não vai atingir, não vai ter o mesmo impacto, o mesmo alcance. Isso tem reflexos sociais, isso tem reflexos na saúde pública. Um caso de reflexo social para vocês perceberem como há desigualdade na informação. Myanmar é um pequeno país de uma maioria budista e uma minoria muçulmana que, desde a década de 70, vivem em conflito civil entre si. Em 2010, conseguiram selar um acordo de paz. Eis que, em 2015, um influencer da maioria budista começa a usar discurso de ódio contra aquela minoria. A minoria, por sua vez, começa a se defender. Diversos estudos comprovam que o discurso de ódio ele era proporcionalmente mais compartilhado, visualizado e recebido pelas pessoas do que o discurso de defesa. Conclusão, em 2016, mais de 60 mil mulheres dessa minoria Rohingya foram estupradas, mais de 700 mil pessoas tiveram que fugir do país. Eles não conseguiam se defender e hoje o Facebook é réu, neste caso, por manipular os dados para potencializar engajamento, percebendo que um dos lados engajava mais. Vamos levar isso para a saúde. Samoa é uma pequena ilha no Pacífico que tem uma população de uns 200 mil habitantes. Em 2018, 2 crianças muito pequenas que mal haviam completado 1 ano de vida falecem após a vacina, não por conta da vacina, mas porque misturaram coisas que não deviam ali na vacina. Mau uso de medicamentos. Imediatamente, o instituto de um senhor chamado Robert Kennedy, que é contra a vacina, começa a fazer impulsionamentos para cima de Samoa, despenca-se a taxa de vacinação infantil e, em 2018, uma população de 2.000 pessoas, 5.000 casos de crianças com sarampo foi registrado. A taxa de mortalidade infantil deu um pico que não se podia imaginar, numa ilha isolada no Pacífico. Eu não preciso contar da pandemia para as senhoras e para os senhores, porque isso é muito recente na nossa memória, com todo o luto que nós carregamos ao falar disso, da desinformação aqui no Brasil. Mas é preciso falar de que as informações em saúde são manipuladas politicamente e potencializadas de uma forma injusta da qual se combate, porque isso nos impacta não apenas na saúde pública, mas na nossa prática cotidiana, como advogados, juristas e profissionais de saúde também. Vejam vocês a questão da violência obstétrica, com todo o respeito que precisa ser tratada a questão e toda a atenção e acolhimento às mulheres que são vítimas de violência obstétrica. Mas, nos grupos de Facebook, eu sei que ninguém aqui ainda entra no Facebook, mas entrem, façam esse teste após essa palestra. Digo, após as palestras da noite. Entrem no Facebook. Existem grupos. Nesses grupos se trocam informações como um plano de parto modelo. As pessoas não sabem o que está contido ali, mas elas levam no momento do seu parto e, olha, eu trouxe aqui meu plano de parto, eu quero que siga isso daqui. Elas não sabem o que elas estão falando. Ah, mas eu conversei com uma amiga e tudo mais. E aí gera uma série de problemas na obstetrícia. Inseminação caseira é outro caso que nós precisamos estudar. Vocês encontrarão indivíduos que se gabam de ter mais de 300 casos confirmados de filhos de inseminação caseira. E eles se encontram, marcam encontros e combinam tudo em grupos de Facebook. A informação, a desinformação, ela está correndo por aí. E nós precisamos trabalhar mecanismos do direito lidar com isso. E aqui vem um ponto muito relevante, que é a limitação cognitiva do direito. O direito, historicamente, ele é construído com base na experiência histórica, olhando para o retrovisor. Os precedentes,
o que está numa legislação de 1940. Só que a ciência e a sociedade vai se desenvolvendo a galope, criando uma dissonância cognitiva, criando uma lacuna epistemológica que o direito não tem condições de lidar e regular adequadamente aqueles novos fatos que a sociedade está apresentando. Ele tenta encaixar nas suas caixinhas. Nós tivemos um problema grave no Brasil para explicar a diferença entre homicídio decorrente de omissão de socorro para a ortotanásia. Por muito tempo, profissionais de saúde foram processados por homicídio decorrente de omissão de socorro por não estar praticando a distanásia que nós falamos aqui. Foi necessária a intervenção de bioética profunda para demonstrar a distinção desses fatos, porque as lentes do direito eram míopes para lidar com esta complexidade de fatos. Agora, temos novas discussões em andamento. Sejam nos casos que começam em primeiro grau e chegam até a Suprema Corte, como foi o caso dos pacientes testemunhos de Jeová, que tive a oportunidade de fazer a sustentação oral pela Sociedade Brasileira de Bioética e defender a aplicação da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, e pela primeira vez na América Latina, uma corte constitucional aplicou a Declaração de Bioética, reconhecendo ali um instrumento de interpretação do direito nacional. Mas temos outras. Está em andamento questões relacionadas ao aborto, está em andamento outras questões de recusa de paciente, lei da pesquisa clínica está sendo questionada, e tudo isso com a técnica disponível que ainda é binária e ainda é míope para essa complexidade de fatos que a ciência vai trazendo para nós. Dito isso, eu encaminho para o meu encerramento, como prometido não gastaria os meus 20 minutos, para dizer que, se você me ouve aqui hoje, você vive o que eu vivo. Não há um dia de tédio sequer. Você também vive o que eu vivo, de que não existem modelinhos. É uma advocacia de pegar e sair construindo conforme o caso. Só que nós dialogamos com um sistema tecnológico, jurídico, que são os nossos códigos, os nossos precedentes, e até mesmo a nossa doutrina que não frequenta aqui, com perdão aos penalistas da casa. Quando você pega um livro de direito penal e ele se diz de temas de medicina, ele diz atrocidades. Os civilistas também não acertam muito não em negócio jurídico, consenso, assim por diante. Constitucionalistas, enfim, há uma missão a todos nós. Sair daqui com apenas um post nos stories do Instagram é muito pouco para o que esse conjunto de pessoas queridas que estão aqui pode fazer. Há uma missão que todos nós temos que carregar e abraçar, simplesmente por gostar e apaixonar e estudar por bioética e direito médico, que é levar essa mensagem para outros círculos que nós pertencemos. Publicar, educar, letrar, explicar como é que se funciona uma interpretação, uma hermenêutica bioética de códigos que estão desatualizados para a complexidade dos fatos que nós estamos lidando. Há uma missão de prepararmos um mundo que seja melhor para esta relação tão especial que é a relação médico-paciente, que é a relação ciência e sociedade. E eu caminho aqui para o final, declamando um poema que eu gosto muito, de um poeta da terra, Paulo Leminski, que diz assim: no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir dessa data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, trânsito em julgado. Mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande e aos domingos saem todos a passear. O problema, a sua senhora e todos os seus probleminhas. Muito obrigado. Eu comecei falando que o mosaico não seria fácil, né? E eu espero minimamente, retomo aqui a minha fala, de que saiamos daqui desconstruídos, minimamente.